Rua do Medo, 1978, parte 2, é o segundo filme da franquia Rua do Medo, baseado em uma série de livros com o mesmo nome, um longa de mistério e terror de 2021, dirigido por Lee Janiak. Em 1978, uma onda de assassinatos aterroriza o acampamento Nightwing, transformando as férias em uma luta pela sobrevivência. Antes de começar, eu gostaria de avisar que já tem a análise aqui do canal do primeiro filme da franquia, mas vamos começar. Esse segundo longa é praticamente um grande flashback dos acontecimentos de 78, até introduz com um resumo do que aconteceu na primeira parte. Penso que deveríamos começar falando um pouco sobre a direção. Essa segunda obra tenta criar uma atmosfera de terror um pouco diferente em relação ao primeiro filme, um terror mais crível de certa forma. E eu acho isso interessante, essa mudança de um longa para o outro, no mínimo corajoso. Uma boa direção da Lee Janiak, mas ela continua cometendo alguns erros e toma algumas decisões questionáveis. Muitos momentos de tensão não funcionam pela falta de atmosfera de terror. Ela opta por criar tensões em momentos bobos e muito cedo na trama. Também utiliza pouco do suspense, ou seja, dar uma informação que os personagens ainda não descobriram, para o espectador ficar tenso. E acredito que isso seria fundamental nessa obra. A diretora aposta tudo, na trilha, na escuridão da noite, na atuação e nas cenas extremamente violentas. Acredito que não é o suficiente para ficarmos com medo. E um dos grandes problemas desse filme é a falta de decisão, se vai ser uma aventura ou se vai ser um terrorzão. Fica nesse meio termo e nenhum dos dois fica ótimo. Além disso, tem os jumpscares, os famosos sustos, que aqui, infelizmente, não funcionam. A direção de arte é bem interessante. Além de dar vida para esse acampamento, ajuda no entendimento da rixa entre as cidades, colocando cada criança com uma cor, por exemplo. Também podemos entender um pouco dos personagens só através dessa direção de arte. Por exemplo, a sobrevivente do massacre de 78 tem vários relógios com despertadores programados. Isso diz muito sobre a personalidade dela, meticulosa, organizada. E essa direção de arte ajuda muito na fotografia. Alguns enquadramentos que ajudam na narrativa, bastante movimento de câmera praticamente colocando o espectador dentro daquele acampamento, bastante ruído nas imagens criando um visual bem bonito para a obra, lembrando os filmes dos anos 70 e 80, então é uma ótima fotografia, mas também tem seus defeitos. Algumas cenas estão desfocadas por nenhum motivo narrativo, assim como a iluminação, que muda muito de um plano para o outro, mas que não chega a atrapalhar na imersão. Falando um pouco sobre a atuação, acredito que ninguém chama a atenção e se destaca, mas ninguém atrapalha também, então acredito que de modo geral, todos mandam bem. A montagem faz o básico bem feito, não é apressada ou lenta, o que é ótimo. O montador não utiliza de muitas técnicas como no primeiro filme, mas tem bons momentos, como pequenos jump cuts, ou seja, cortando um pequeno trecho da cena para criar um ritmo melhor. Também utiliza DJ cuts, ou seja, escutamos o áudio da próxima cena antes de cortar para ela. E também utiliza da montagem alternada, ou seja, assistimos acontecimentos em lugares diferentes em simultâneo. A trilha é ótima e é muito presente durante o longa todo, mas eu diria que até demais. É difícil achar momentos que não esteja tocando nenhuma trilha ao fundo, e isso acaba atrapalhando um pouco na imersão. E são tantas que muitas vezes nem acaba uma trilha direito, que emenda em outra e logo seguida em outra. É uma loucura. Até os 11 minutos da obra, tocou umas 6 trilhas diferentes. Algumas que os personagens e nós escutamos, ou seja, uma trilha diegética, e outra que só nós escutamos, uma trilha não diegética. E elas também são usadas para ajudar a estimular algo no espectador, com medo, tensão, tristeza, e nessa função também funciona bem, mas poderia ter um pouco menos e utilizar de outros recursos técnicos para isso. O roteiro é corajoso e ousado, tem pontos positivos, e para o que o filme propõe, é um bom roteiro. É divertido, simples e funcional, mas acredito que poderia ser melhor trabalhado,
Começando por uma das protagonistas, a Zig Bergman. Ela é babaca em diversos momentos, e nós só conseguimos nos apegar a ela depois que ela começa a se abrir com outro personagem, lá pelo meio do filme. Ela é revoltada e desconta a raiva nos outros, em alguns, até gratuitamente. O longa tenta criar uma empatia mostrando ela sofrendo bullying, mas não funciona tão bem, já que ela trata mal todo mundo até certo momento. E não só ela é assim, outros personagens são otários em diversos momentos, mas com eles tudo bem, já que eles estão lá praticamente só para morrer. Mas eu não gosto quando a obra tenta desenvolver um pouco esses secundários, porque nós não conseguimos nos conectar com eles. Preferia que o filme focasse mais no terror durante esse tempo. Tem muitas subtramas nesse longa, e a maioria acaba sendo irrelevante para a história. Acaba se tornando um roteiro um pouco mais lento, justamente por esses motivos. O ritmo também é um pouco estranho, tem muitos núcleos pelo acampamento, então acaba quebrando a atmosfera de terror. Acontece uma cena tensa, depois corta para uma conversa gigantesca ali, jovens namorando lá, crianças brigando aqui, e depois volta para a matança. Então, quando começamos a ficar com medo, a obra foca em outro núcleo. Tem algumas incongruências no roteiro, principalmente sobre algumas atitudes da protagonista mais velha, sobre ela constantemente mudar a opinião, se acredita ou não no sobrenatural, mesmo depois de todas as evidências possíveis. E também tem outro errinho com uma das personagens secundárias, ela é literalmente abandonada na história. Nós não sabemos qual foi o final dela. Acredito que tiraram a cena durante a edição. Uma técnica de roteiro que eu não gostei foi o plot twist, ou seja, uma reviravolta na história. Achei desnecessário. O único motivo de acontecer esse plot twist foi para tentar impactar o espectador de certa forma, o que também não funciona, porque é do nada, e para a história é irrelevante. Mas eu gostei da escolha de utilizar alguns foreshadowing, ou seja, um artifício de escrita que apresenta algo que voltará mais tarde na história, utilizado até mesmo para criar uma tensão, porque sabemos o que vai acontecer a partir dessa técnica. Eu farei a análise da parte 3 aqui no canal, pois ainda tem alguns detalhes que não foram explicados e eu estou louco para ver essa conclusão. Rua do Medo 1978, parte 2, é um filme divertido, tem suas falhas e problemas, mas é bom, principalmente para quem curte um terror mais antigo, como Sexta-feira 13. Até o visual do antagonista lembra o Jason no segundo longa. É uma homenagem bem legal para os fãs da franquia, como eu. Mas vamos pensar aqui. Rua do Medo parte 2 é necessário? Porque a única informação relevante mesmo para a história principal é um detalhe que acontece na última cena desse grande massacre em 78. A personagem não podia ter simplesmente contado esse final em um diálogo de 2 minutos? Se ela não tivesse contado, eu não teria me divertido, então, para mim, tá valendo. Caso queira ver o que eu estou assistindo, me siga no Letterboxd. Caso tenha gostado do vídeo e queira receber mais vídeos como esse, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações. Caso não tenha gostado, deixe um dislike e um comentário do que eu posso melhorar. Um abraço e obrigado por assistir. Tommy?